Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu casamento. E é justamente sobre isso que nós vamos falar no dia de hoje, sobre casamento. Como cuidar do meu casamento? Qual é o papel da esposa? Qual é o papel do esposo? E o que nós podemos fazer para melhorar o nosso convívio, nosso relacionamento, como nós podemos fazer para melhorar o nosso casamento. Se você tem interesse nesse assunto, fica comigo até o final do vídeo. Já peço que deixe o seu like, que se inscreva no canal. Você que já é inscrito, ative o sininho de notificações para continuar recebendo conteúdos relacionados à Palavra de Deus. Deixa também aqui nos comentários como foi que você conheceu a sua esposa e há quanto tempo você está casado. Eu também vou deixar aqui nos comentários como eu conheci a minha esposa, há quanto tempo nós estamos casados pela bondade do nosso Deus. O texto que eu vou usar por base no dia de hoje é o texto de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 22 em diante. Eu vou fazer a leitura desse texto para a gente compreender qual é a mensagem e o que o Senhor tem nos direcionado nesta noite. Efésios capítulo 5, versículo 22 em diante diz assim: Vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Então, Paulo, na sua instrução aos Efésios, ele vai tirar um espaço dessa instrução e instruir a respeito de casamento. Ele começa a sua instrução falando a respeito das mulheres e da sujeição das mulheres ao seu marido. E nos dias de hoje, essa sujeição ela é observada de um ponto negativo pelo ponto de vista feminino, porque as mulheres olham para este se sujeitar como se fosse algo de humilhação ou desonroso para ela. E não é isso que o texto está dizendo quando se trata de sujeição. Se nós olharmos para a palavra de Deus, o apóstolo Pedro também usa esse título de sujeição, ou esse ensino em relação à sujeição da mulher para com o marido, e ele vai falar na sua epístola, no capítulo 3, que as mulheres elas devem tomar, por exemplo, a pessoa de Sarai, que se apresentava a Abraão e se dirigia a Abraão, lhe chamando de Senhor. E é interessante que quando nós olhamos para essa palavra Senhor sendo direcionada a alguém, nós direcionamos esta palavra de Senhor a alguém com sinal de respeito. Quando nós vamos falar com alguém que é mais velho do que nós comumente chamamos esta pessoa de Senhor em sinal de respeito. Quando nós vamos nos direcionar aos nossos pais, ao nosso pai, nós lhe chamamos de Senhor como sinal de respeito. Então, esta palavra direcionada a alguém, chamando-lhe de Senhor, está atrelada ao respeito. Quando Sarai se apresentava a Abraão lhe chamando de Senhor, é um sinal de respeito. Então, quando se trata de submissão, não é um ato de humilhação à mulher ou de desonra à mulher, mas sim um ato de respeito ao marido, sendo ele o cabeça da mulher, sendo ele o cabeça da sua casa, porque um homem ele tem a responsabilidade de direcionar a sua casa. Um homem recebe a direção de Deus de como conduzir a sua família e ele tem a responsabilidade de tomar decisões, de cuidar do seu lar, de tomar atitudes em relação à sua casa, pensando no melhor para a sua casa. Então, quando se trata de uma sujeição feminina ao marido, a mulher tem que enxergar isso como um sinal de respeito ao seu esposo, as escolhas que ele faz, as decisões que ele tomou. E é claro que tem que haver um consenso entre ambos, uma conversa entre o esposo e a esposa. E quando o marido tomar uma decisão do que é melhor para a sua casa, baseado na direção de Deus, a mulher olhar isso como um respeito ao seu esposo. E é interessante que essa questão da sujeição é algo tão importante que Paulo também menciona esta sujeição quando ele instrui a Tito na sua epístola. Ele vai dizer que as mulheres mais velhas elas deveriam ensinar as mais novas a serem mulheres castas, a serem boas donas de casa, a serem mulheres sujeitas ao seu marido,
para que a palavra de Deus não fosse blasfemada. E é algo que nós temos que nos ater nos dias de hoje, é algo muito importante para se cuidar dentro de um lar. Porque o lar onde a mulher não se sujeita ao seu marido ou não tem esse devido respeito ao marido como cabeça da casa, é uma grande possibilidade da palavra de Deus estar sendo blasfemada dentro desse lar. E isso traz grandes prejuízos para a vida espiritual do casal, traz grandes prejuízos para a família, para o casamento, quando há esse descuido com a palavra de Deus. Então, algo que nós temos que nos ater muito em relação a isso. Como nós estamos cuidando da nossa casa? Como você, mulher, tem olhado para o seu esposo? Tem dado este devido respeito ao seu marido, conforme está na palavra de Deus? Porque Paulo, escrevendo a Tito, vai dizer que a mulher que não age desta maneira, ela está blasfemando, a palavra de Deus está sendo blasfemada dentro da sua casa. Então nós temos que nos cuidar, temos que nos ater a este ponto. Falando um pouco agora a respeito do papel do homem dentro da casa, né? Não temos somente o papel da mulher, temos o papel do homem também. E a palavra vai dizer que ao homem cabe amar a sua esposa, e amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. É interessante essa questão do amor do marido para com a esposa, que ele vai assemelhar o amor que Cristo tem pela igreja. E qual é o tamanho do amor que Cristo tem pela sua igreja? O amor que Cristo tem pela sua igreja é ao ponto de se entregar por ela, de dar a sua vida pela igreja. Então o papel do marido dentro de um lar é amar a sua esposa a ponto de entregar a sua vida por ela, a ponto de se doar pela sua esposa, trazendo para ela proteção, porque a responsabilidade de um marido dentro do seu lar é de prover a sua casa. Claro que não é pecado e é bom que as mulheres ajudem seu esposo naquilo que elas puderem, mas o papel de provedor ele cabe ao marido. Ao marido cabe o papel de proteger a sua casa, de proteger a sua esposa, de proteger os seus filhos, de cuidar da sua esposa, de cuidar dos seus filhos, de defender eles nos momentos que são necessários, de se posicionar como um homem que ora pela sua casa, que ora pelo seu casamento, que ora pelos seus filhos. Observe que a Bíblia vai dizer que Jó era um homem que orava e sacrificava pelos seus filhos, que enquanto os seus filhos estavam se reunindo na casa dos seus irmãos, ele estava sacrificando bem cedinho, oferecendo holocausto ao Senhor. Se porventura os seus filhos tivessem pecado, cometido alguma coisa que desagradasse ao Senhor, ele se posicionava como intercessor na sua casa. O marido ele tem que ter essa responsabilidade de sacerdote dentro do seu lar. E qual é o papel de um sacerdote dentro da Bíblia? Ele tinha a responsabilidade de oferecer os seus holocaustos, de orar ao Senhor em relação ao povo. Então, dentro de um lar, o papel de um marido como um sacerdote é de orar pela sua casa, é de oferecer sacrifícios pela sua casa, pela sua família e de instruir a sua casa. Então, ao marido cabe esse cuidado para com a esposa, de se entregar por ela, de ter um amor que ele pensa primeiro na sua casa e na sua esposa antes de pensar em si mesmo, porque o texto está dizendo que o homem que age assim, que o homem que ama a sua esposa, ele ama a si mesmo. E é interessante que nós temos a tendência de olhar para a palavra de Deus e buscar dentro da palavra de Deus somente aquilo que nos agrega algum valor, que nos agrega no valor pessoalmente, quando nós não olhamos no contexto geral. Eu me lembro que no início do meu relacionamento, do meu casamento, nós tivemos uma certa dificuldade em relação a isso, e nas minhas orações eu buscava a Deus e falava nas minhas orações, eu falava: Senhor, a tua palavra diz que a mulher tem que ser submissa ao marido, então ensina minha esposa a ser submissa a mim como marido. E eu orava incessantemente, todas as minhas orações eram... eu falava com Deus em relação a isso, pedindo para que Deus ensinasse a minha esposa a ser submissa a mim como marido. E eu pensava comigo, um dia o Senhor vai levantar alguém para falar com a minha esposa, para ela ser submissa e respeitar a decisão do marido. Aí outras vezes eu pensava, Deus vai usar alguém para falar comigo, que Ele está ouvindo a minha oração e que Ele vai trabalhar nesta causa. E a cada vez que eu orava, mais as coisas ficavam difíceis nesta área. E eu não ouvia a direção de Deus, eu não ouvia Deus levantando ninguém para falar comigo. E eu continuava orando insistentemente em relação a isso e pedindo: Senhor, ensina minha esposa a ser submissa a mim como marido, como cabeça da casa.
E um certo dia eu fui orar, e orando neste mesmo propósito, dentro do meu período de oração, o Senhor me visitou no meu momento de oração, e eu falei: Senhor, ensina minha esposa a me respeitar e ser submissa com o marido dentro de casa. E aí Deus falou comigo: você já observou o texto? E aí eu parei a minha oração e falei: Senhor, eu observei o texto. E aí Deus falou para mim desta maneira: então faça primeiro a tua parte. E eu olhando para o texto sagrado diz que a mulher tem que ser submissa ao marido, e ao marido cabe amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. A partir deste momento em que Deus falou comigo para mim fazer a minha parte, eu comecei a mudar a minha oração. A minha oração a partir deste momento era: Senhor, me ensina a amar a minha esposa como o Senhor amou a sua igreja. A minha oração era: Senhor, me ensina a amar a minha esposa como o Senhor ama a sua igreja. Porque nós temos a tendência de apontar para quem está do nosso lado. Observe que quando Deus desce ao Éden para falar com Adão, depois de Adão ter cometido o pecado de comer o fruto da árvore que o Senhor havia proibido, Deus chama a Adão e fala: Adão, aonde você estava? E Adão vai falar para o Senhor: eu estava nu e eu fiquei com medo e me escondi. E Deus falando com Adão fala: mas quem disse para você que você estava nu, Adão? Por acaso você comeu da árvore que eu disse que não era para você comer? E Adão respondendo ao Senhor disse: foi a mulher que o Senhor me deste. Ela me deu da árvore e eu comi. Nós temos essa tendência de apontar para os outros e não tomar responsabilidade para nós. Nós temos a tendência de colocar a culpa no outro. Nós temos a tendência de aliviar o nosso fardo, de aliviar o nosso lombo e colocar sobre alguém. E neste momento em que eu estava orando, o Senhor falou comigo: faça a tua parte. Faça o que cabe a você fazer. E a partir deste momento em que eu comecei a orar desta maneira, pedindo para Deus me ensinar, o meu relacionamento foi mudando, o meu convívio com a minha esposa foi mudando. A minha esposa é uma bênção de Deus, uma mulher respeitosa, e eu tenho visto o agir de Deus no meu casamento, a bênção de Deus sobre a minha casa. Se você está passando por dificuldade no teu casamento, se tem luta dentro da tua casa, comece a orar a Deus pedindo para que Deus te ensine a ser diferente, para que Deus comece a mudar o teu coração. Peça, mulher, para Deus mudar o teu coração, a tua maneira de agir. Peça, homem, para Deus mudar o teu coração, a tua maneira de agir. Nós podemos fazer o melhor para a nossa casa. Nós podemos buscar a direção de Deus para ter um relacionamento agradável e que glorifique ao nome do Senhor. Nós estamos passando por um período em que os casamentos estão se dissolvendo muito fácil. As pessoas estão desistindo do seu casamento de maneira muito fácil. Mas nós que servimos a Deus temos que entender que nós temos um Deus que nos direciona. Nós temos um Deus que ama a família. E é neste propósito que o Senhor quer trabalhar na nossa vida. Lute pelo teu casamento. Lute pela tua casa. Lute pela tua família. Ore a Deus. Consagre a sua vida. Entregue a tua casa nas mãos do Senhor. Nós vamos estar orando, e antes de a gente fazer esta oração, se você está passando por uma dificuldade na sua casa, eu lhe peço que você, neste momento de oração, ore pela tua casa. Mas se porventura a tua casa esteja bem, e eu espero que esteja, eu peço para que você se lembre de alguém que você conheça, que está passando por um momento de dificuldade no seu casamento, e ore por ela. Depois que nós terminarmos a oração, envie este vídeo para ela, para esta família, para esta pessoa, para edificar mais lares. E pense o que nós podemos fazer para melhorar o nosso casamento. Vamos orar? Senhor Deus, no nome de Jesus, eu quero lhe agradecer pela tua palavra e pela instrução que o Senhor tem nos dado em relação ao nosso casamento, à família. E eu lhe peço que o Senhor nos ajude, meu Senhor, a cuidar da nossa casa. Eu lhe peço que o Senhor nos ajude, papai querido e amado, a fazer a nossa parte. Ainda que em muitos momentos nós vemos fazer com dor no nosso coração, mas nos ajuda nesta causa, Senhor. Cuida da nossa casa, cuida da nossa família, cuida do nosso casamento, cuida dos nossos filhos, meu Pai. E nos ensina a ser pessoas melhores, que andam segundo a Tua Palavra, para que a Tua Palavra seja, Senhor Deus, o norte, o centro da nossa vida, e o Teu nome venha a ser glorificado através do nosso casamento. Eu peço a Tua bênção, meu amado Deus, e Te dou graças. Em nome de Jesus, Pai, alcança
quem está vendo este vídeo, ouvindo esta oração. Abençoa eles, Pai, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe este vídeo com mais alguém. Envie para os seus familiares. Eu tenho certeza que eles serão edificados através dessa palavra. Não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal. Deus os abençoe e até um próximo vídeo.